Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que os governistas cearenses aglomeraram-se agora pela manhã, nesta segunda-feira, no novo aeroporto de Sobral, denominado de Luciano de Arruda Coelho, um promotor de justiça que muito contribuiu para o desenvolvimento daquela cidade. O governador Elmano de Freitas esteve lá com os senadores Cid Gomes e Augusta Brito, que sempre têm estado presente em eventos comandados pelo governador em pelo menos 4 dias na semana, de sexta-feira a segunda-feira. Neste primeiro mês de mandato, como senadora suplente, ela ocupa a vaga de Camilo Santana, enquanto ele é ministro da Educação. Augusta Brito tem estado mais no Ceará do que propriamente em Brasília. Essa aglomeração dos governistas lá no aeroporto de Sobral era para marcar o voo inaugural comercial naquele novo equipamento da Princesa do Norte. O prefeito José do Lalá e seu vice do município de Palhano, eleitos no último dia 5 de fevereiro, numa eleição suplementar, ainda não tomaram posse. O presidente da Câmara Municipal daquele município de Palhano tem evitado fazer a sessão solene de posse dos novos dirigentes do Executivo, embora uma decisão judicial em forma de liminar já tenha determinado que o presidente da Câmara marque a sessão solene de posse do prefeito e vice. Arialdo Pinho, ex-secretário do Turismo dos últimos governos do estado do Ceará, publicou hoje em dos grupos de WhatsApp que tem aqui no estado do Ceará, que investidores, atenção, diz ele, investidores da China e da Europa nunca faltaram para o aquário do Ceará. O que precisa resolver, de fato, é a questão do terreno que pertence à União para ser passado para o Estado do Ceará. Sendo do Estado, o Estado pode fazer uma licitação de uso de até 99 anos para o reinício das obras. Nunca faltou investidores interessados, diz Arialdo. Só que tivemos que a União, no governo passado, nunca quis negociar nada. Um presidente da República que em 4 anos nunca recebeu o governador Camilo Santana, diz Arialdo Pinho, o principal responsável pelo início das obras do aquário, que estão paralisadas há alguns anos. Essas obras foram iniciadas no primeiro governo do governador Cid Gomes. Na verdade, ou melhor, se é verdade que o ex-presidente Jair Bolsonaro não quis receber Camilo Santana nos últimos 4 anos para tratar dessa questão do terreno do aquário, também é verdade que antes disso, o presidente da República, que era a ex-presidente Dilma Rousseff, e depois o seu vice-presidente, que assumiu o governo por conta do impeachment, não trataram disso com o governador. É porque eles não receberam o governador ou porque o governador não os procurou? E porque no governo de Lula
ainda no período de Cid Gomes, o próprio Cid não procurou Lula para tratar dessa história do terreno do Aquário. Uma sessão solene no plenário da Assembleia Legislativa cearense, na tarde desta segunda-feira, comemorará os 91 anos que as mulheres passaram a ter o direito de votar. A data foi lembrada na última sexta-feira pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes. Aliás, ele falou na sessão ordinária da última quinta-feira do Tribunal Superior Eleitoral, lembrando a data que era comemorada no dia seguinte, na sexta-feira. E foi também lembrado pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber. As mulheres, hoje, mesmo com o direito a disputarem mandatos eletivos, têm muito pouco representação nas casas legislativas e nos executivos, municipais, estaduais e o federal. A maioria delas tem disputado mandatos para substituírem maridos, pais e outros parentes com lideranças políticas em seus respectivos ou em suas respectivas localidades. No Ceará, nas últimas décadas, apenas 2 mulheres conquistaram mandatos, tanto como prefeitas de Fortaleza, quanto como de deputadas estaduais e federais. A primeira foi Maria Luísa Fontinelli e a segunda, Luiziane Lins. A primeira, Maria Luísa, está fora da vida político-partidária e a segunda é hoje deputada federal. Ambas elegeram-se sem o apoio de qualquer familiar. Para fortalecer sua base eleitoral no Senado da República, diz o jornal O Estado de São Paulo, em sua edição de hoje, que o presidente Lula tenta a aproximação com os governadores de oposição. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção Cearense. O Estadão destaca que o governo federal intensificou os gestos de aproximação com os governadores, especialmente os de oposição, na tentativa de reforçar a construção de sua base de apoio no Congresso Nacional. O diálogo estabelecido com os chefes dos executivos estaduais, além de melhorar a relação federativa, também contribui para os interesses do Palácio do Planalto no Senado. Dos 16 senadores que se elegeram em 2022 com o apoio de Jair Bolsonaro, pelo menos 7 se mostraram alinhados aos governadores eleitos ou reeleitos, também graças à força do bolsonarismo no ano passado. É o caso do governador paulista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que concorreu tendo o ex-ministro Marcos Pontes, do PL, como candidato ao Senado na chapa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem aproveitado oportunidades de diálogo institucional com opositores políticos. A ação conjunta com Tarcísio no socorro às vítimas das áreas afetadas pelas chuvas no litoral de São Paulo é um exemplo recente. Essa parceria que estamos fazendo é uma fotografia boa para o nosso país, disse Lula ao solicitar uma aproximação com o governador. O Brasil, no Ceará e também no plano nacional, vive momentos de perturbação. Nacionalmente, tem a restrição de um grupo de deputados federais e senadores que quer reavaliar o compromisso da direção nacional
da agremiação de apoiar incondicionalmente o governo Lula. No Ceará, idem. Na sexta-feira, enquanto o deputado Danilo Forte dizia que apenas o deputado estadual Firmo Camussa não havia assinado o documento de apoio ao pedido de apresentação de uma ação direta de inconstitucionalidade contra o aumento de 2 pontos percentuais na alíquota do ICMS dos combustíveis, das comunicações e dos transportes, aprovado pela Assembleia Legislativa do Ceará recentemente, a direção estadual do partido mandava retificar uma nota pública no mesmo sentido, para dizer que não foi bem assim, como Danilo afirmou. Firmo Camussa é afilhado de Roberto Pessoa, que emprega o presidente estadual do União Brasil, capitão Wagner, como secretário de saúde do município de Maracanaú. E ele, Roberto, quer apoiar o governo Elmano contra o próprio Wagner e vários outros integrantes do partido. Vamos ouvir a afirmação do deputado Danilo Forte, dada ao nosso programa na TV Otimista na última sexta-feira. E, graças a Deus, o União Brasil tem sido muito firme com relação a isso. Então, eu acho que tem que separar aí o joio do trigo, né? Eu acho que tem político que promete e não cumpre, e tem a história de cada um dentro do desafio que tem. Agora tem que também ter uma vigilância da sociedade e uma mobilização da sociedade. Porque, inclusive, como você estava falando, além de diminuir a atividade econômica, a quebra de contrato com relação às indústrias que salvaram o interior do Ceará depois da crise do bicudo, o meu Itapajé vive graças às fábricas de calçado. Se você muda, inclusive, a forma do subsídio, do incentivo que o Estado dava para que essas fábricas lá se instalassem, nós temos só uma fábrica lá, já chegou a ter quase 5 mil funcionários. Hoje está com algo em torno de 2. Tem um lucro real de mais ou menos 6% sobre o produto industrializado. E contratos de longo prazo, entrega para o ano que vem, para daqui a 2 anos. Aí vem o Estado e aumenta a alíquota de cobrança em 8,5%, inviabiliza a produção. E isso vai gerar quebradeira de indústria, vai gerar desemprego no interior, e nós não temos mais o passado do algodão, que era o que sustentava o interior do estado do Ceará. O bicudo levou, né? O bicudo levou. Deputado. Então, eu acho que nós temos que também ver, né, a incoerência desse governo que se diz do PT, que se diz defender o trabalhador e se diz defender combater a inflação, e os atos que estão sendo tomados. Porque os efeitos dessas decisões, tanto do governo federal, nessa ânsia de arrecadar, como do governo estadual, inevitavelmente vai gerar a volta da carestia, da inflação e do desemprego. Eu perguntei na entrevista como foi a reunião dos representantes dos parlamentares do partido para tratarem da ADIM, a Ação Direta de Inconstitucionalidade. Então, ele afirmou que apenas o deputado Firmo Camussa não havia assinado o documento, mas todos os outros, e nominou, começando pela deputada federal Fernanda Pessoa, que é filha do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes. As manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje,
temos que a prestação de conta eleitoral e partidária é o foco do Tribunal Superior Eleitoral em anos não eleitorais, com o objetivo de mostrar as diversas atribuições da Justiça Eleitoral em anos não eleitorais. O portal do TSE publica desde o último sábado, dia 25, uma série de matérias sobre o tema. Nesta primeira reportagem, você pode conhecer a atuação da Justiça Eleitoral no exame das prestações de contas. Ministro proíbe visitas a presos em Brasília por atos de vandalismo no dia 8 de janeiro. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que quaisquer requerimentos formulados que estejam relacionados às prisões decorrentes dos atos golpistas deverão ser remetidos diretamente a ele, que atua como relator do caso no Supremo Tribunal Federal. Após a pausa de carnaval, as escolhas de lideranças das comissões e reforma tributária agitam o Congresso Nacional. Na Câmara Federal, as atenções do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente Lula, estão voltadas para a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, a mais importante da casa, além de outras como Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O Exército cumpre recomendação da Controladoria Geral da União e libera informações sobre o processo do ex-ministro Eduardo Pazuello. A liberação do processo foi possível porque a CGU reverteu o sigilo de 100 anos sobre os autos, imposto pelo governo anterior. Uma reportagem especial no site do Senado fala sobre privatizações, desmonte ou modernização do Estado brasileiro. Especialistas ouvidos pela agência Senado dizem que, apesar da divergência entre os dois governantes, a privatização hoje é uma questão bem menos ideológica do que foi no passado. Enquanto a esquerda agora aceita que empresas privadas prestem certos serviços públicos à população, a direita admite que o governo permaneça comandado por determinadas empresas. Com os destaques agora dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete sobre economia. Lula se reúne com Fernando Haddad para discutir fim da desoneração de combustíveis em meio à disputa no PT. O ministro defende reoneração da gasolina e álcool, uma ideia combatida pelo Partido dos Trabalhadores. E a pressão por isenção do PIS com fins medirá a força do chefe da economia. Sobre prestação de contas, também temos sobre imposto de renda. A Receita Federal detalha regras para a declaração deste ano. Com os destaques do Globo, temos aqui em principal manchete a coluna de Bela Megali. Fala sobre as chances de Lula escolher uma mulher para o Supremo Tribunal Federal e o fator Janja. E também tem a lista com 15 nomeações de Lula para também o Superior Tribunal de Justiça e tribunais que mobilizam ministros do Supremo. E também sobre oposição articula projetos contra Lula no Congresso e mira CPI dos atos. Com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que leilão da Receita começa hoje com MacBook a partir de R$2.000. E sobre política, Bolsonaro Story entra no ar com promoção relâmpago e vira alvo de piadas nas redes sociais. Eduardo divulga calendário com fotos do seu pai. O ex-presidente continua nos Estados Unidos. O ministro Wellington Dias, aqui ex-governador aqui do vizinho estado do Piauí, veio a público nas últimas horas para confirmar o corte de um expressivo contingente de pessoas que indevidamente estavam na relação de beneficiados do programa Bolsa Família. Vamos ouvi-lo. Já em março, nós já com essa atualização do cadastro, com essa parceria com a rede do Sistema Único da Assistência Social, teremos o bloqueio, a saída de beneficiários, cerca de 1,5 milhão, mas pode ser mais, que não preenchem os requisitos. São pessoas que têm uma renda muito elevada, muitas delas com renda de 8 salários mínimos, até 9 salários mínimos. São pessoas que não preenchem o requisito do Bolsa Família. Do outro lado, também por determinação do presidente, nós teremos
o benefício chegando para pessoas que têm o direito. Estimamos em mais de 700 mil pessoas que estavam fora, passando fome, preenchem os requisitos e não tinham acesso ao Bolsa Família. E isso vai prosseguir. Veja que abrimos um aplicativo e ali, voluntariamente, 2.265 pessoas foram lá e disseram: agora eu conheço quais são os requisitos e eu estou aqui voluntariamente abrindo mão do recebimento, porque eu quero que esse dinheiro chegue para quem precisa. Então, são exemplos de brasileiras como esses, que nós queremos ver cada vez mais. O objetivo do programa é beneficiar a quem está na extrema pobreza, quem está passando fome, com mais necessidade. E é claro, nós vamos não só fazer transferência de renda, nós vamos trabalhar para que se tenha ali aquelas crianças matriculadas, frequentando escola, vacinação, acompanhamento da gestante, enfim, preparar essas pessoas também para a oportunidade do emprego, do trabalho e do empreendedorismo. É isso o novo Bolsa Família. O ministro aí, essa declaração dele final é muito benevolente. E é por conta dessa benevolência que nós temos muitos crimes aqui no Brasil. 1,5 milhão de pessoas, na estimativa dele, podendo ser até mais, estavam recebendo recursos do Bolsa Família, indevidamente, como nós já dissemos. Segundo o ministro, algumas delas têm uma renda superior a 6 salários mínimos. Isso é crime, é apropriação indevida. Muito mais do que isso. Não é uma simples apropriação indevida, de você pegar um celular de alguém e se apropriar dele. Aqui, você está se apropriando de dinheiro público que serviria para dar comida a brasileiros que continuam famintos. Essas pessoas não apenas deviam ser excluídas ou deverão ser excluídas, elas precisam essas que estão indo espontaneamente dizer que não querem mais receber, além de devolver com juros e correções monetárias, ainda devia ter os seus nomes publicados para que os brasileiros tomassem conhecimento da apropriação indevida que eles cometeram durante todo esse tempo. Não sei se 2 meses, 2 anos, 1 ano, seja quantos meses forem, até 1. Nós já tivemos caso aqui no Ceará de filha de deputada, que foi flagrada recebendo dinheiro e a mãe veio a público pedir desculpas e dizer que ela estava saindo do programa. Não, a desculpa sim é importante, mas não apenas a desculpa. Ela precisa sofrer uma reprimenda maior, porque isso não é só apropriação indébita, é roubo. Muito bem. O deputado federal cearense André Fernandes comemora o resultado do seu trabalho de coleta de assinaturas de deputados federais e senadores para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito mista, reunindo deputados e senadores, para investigar as responsabilidades de autoridades federais nos atos de vandalismo ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro passado, quando foram depredadas as instalações físicas do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvi-lo. Alcançamos o número mínimo de assinaturas para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. De acordo com o artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o pedido de CPMI requerido por 1/3 do Senado e 1/3 da Câmara será instalado de forma automática. Bom, já ultrapassamos esse número de assinaturas. Mas a missão, senhores, apenas começou. Não permitiremos que essa comissão parlamentar mista de inquérito seja usada para fazer politicagem. Muita coisa estranha aconteceu no 8 de janeiro de 2023.
E o povo quer transparência e quer a verdade. Provavelmente ainda tem muito criminoso solto, mas com certeza tem muitos inocentes presos. Bom, o deputado André Fernandes, em algum ponto, tem razão. Mas a instalação da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela não é automática, como afirma o deputado. O regimento do Senado, o regimento da Câmara, estabelecem os critérios para a instalação propriamente dita. Não é apenas o número mínimo ou além do mínimo de assinaturas que garante a instalação. Se já houverem outras comissões funcionando, ela vai ter que aguardar a conclusão de algumas delas para ser instalada. É importante essa CPMI porque, desde o primeiro momento, nós chegamos aqui a afirmar que pessoas do próprio governo também deveriam ser responsabilizadas, se não por ações, mas por omissões. O governo que entrou no dia 1º de janeiro, tinha informações suficientes para adotar providências além daquelas que dependiam do governo do Distrito Federal. E não tomou. Deveria ter tomado. A intervenção federal do governo do Distrito Federal poderia ter sido, não no dia 8, como aconteceu, mas poderia ter sido no dia 2 de janeiro, no dia 3, no dia 5, no dia 7, contanto que fosse o tempo suficiente para inibir, para impedir que o vandalismo ocorresse, como de fato ocorreu. E as providências foram tomadas tardiamente, inclusive com o afastamento do governador, que isso realmente não foi um ato do Executivo, mas uma decisão do Poder Judiciário, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Mas a intervenção federal da área de segurança pública de Brasília foi decretada pelo governo do presidente Lula no dia do ocorrido. Poderia ter sido adotada antes, 24 horas, 72 horas, 3 dias, 5 dias antes do ocorrido. Com essa manifestação, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, lembrando que daqui a pouco, às 12h40, estaremos no nosso programa na TV Otimista, com outras informações sobre a política e a administração pública do Ceará e nacional. Obrigado pela audiência dispensada e até amanhã, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!